Nesse vídeo nós vamos responder as perguntas e as dúvidas que foram deixadas nos comentários durante o tempo que nós estivemos ausentes. E o vídeo nós chamamos Léo e Adriana Responde, hashtag 1. Vamos lá! Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo na Espanha com Léo e Adriana. E não esqueça que se você gostar desse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Exatamente. Bom, esse é o nosso vídeo, Léo e Adriana Responde, hashtag 1, ok? Bom, gente, nós estivemos aí ausente do canal há alguns meses, né? Nós já gravamos o vídeo explicando o porquê, inclusive deixamos aqui o link para você assistir o porquê da nossa ausência no outro vídeo da resposta, vale? Ok? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo só para responder um montão de perguntas e dúvidas, né, que deixaram para nós nos vídeos, nesse tempo que a gente teve fora. E não foram poucas, né? Não, bastante. Bastante. Bom, vamos fazer o seguinte então. A Adriana vai falar o nome da pessoa e fazer a pergunta e eu e ela junto respondemos para vocês, ok? Vamos lá. O primeiro. Bom, a primeira é a Sil, tá? Ela pergunta assim: custo de vida, quantos euros mensais para uma família de 3 pessoas? Ok. Vamos lá, Sil. Primeiro que é o seguinte. Você pediu aqui o custo mensal para uma família de 3 pessoas. Vamos considerar que essa pergunta seja, por exemplo, pai, mãe e filho, né? Uma criança, sei lá, que seja para as 3 pessoas assim, né? 2 adultos e uma criança, vamos dizer. Ok, se você considera mercado, tá? Você vai gastar aí mais ou menos 400 euros, tá? Quando a gente fala 400 euros, incluindo tudo, tá? Para comer super bem. Super bem. A carne, o leite, o macarrão, o arroz, o feijão, tá? Variedade de carnes, né? Carne, sim. Isso. As guloseimas, aí iogurte para criança, entende? As bolachas, o pão, né? Nossa, tudo. Tudo, até o supérfluo. Exatamente. Para limpeza, tudo isso é pro mês. Pro mês todo. Pro mês todo. Esse é o gasto do mês. A gente fala assim, 400 euros de mercado você come bem, entende? Para quem quer ir no mercado, que vai, como no nosso caso, a gente vai uma vez por mês para fazer a compra grossa, para comprar compra o grande. Grosso. Né? Mas dá também, quando a gente chegou aqui, a gente fazia o quê? A gente comprava semanalmente, então exatamente. era o quê? 50 euros por semana. Naquela época era mais ou menos isso, né? Naquela época a gente gastava isso. Então, por isso que diz assim, para você hoje, aí você vai dizer, 50 euros por semana dá uns 200 euros. Sim, só que naquele tempo eram outras épocas e nós também controlava muito por causa que o ganho era diferente, né? Era mais restrito. Então, assim, hoje você consegue com 400 euros, vamos dizer assim, a família come super bem, entendeu? Super bem. 100 euros por semana, vamos dizer. Questão de água e luz, tá? A luz vai depender muito do consumo. Vamos usar um exemplo de nós, que somos em 3 pessoas, uma família como você perguntou, né? 2 adultos e uma criança. Nós costumamos gastar de luz mais ou menos entre 70 e 80 euros ao mês, tá? 70 e 80 euros. Só que você tem que considerar o seguinte, tudo aqui é elétrico, pelo menos na casa que a gente tá. Isso varia muito, isso varia muito da casa onde você vai alugar. Então, por exemplo, assim, a gente aqui que tem a água, esquenta a água com a chaleira elétrica. Com a chaleira elétrica, ali no caso a caldeira, né, que esquenta a água para casa. O fogão é elétrico. A geladeira, os utensílios, as máquinas, tudo. Então, assim, por exemplo, nessa casa aqui não tem gás, tá? Então, e também não tem lenha. Aqui tudo é na energia elétrica. Então, normalmente, vamos dizer assim, você vai gastar aí 50 euros, tá? De luz. Dependendo da casa onde você vai estar, se você tem o gás e tal. Mas, enfim, vamos dizer que você gasta aí 80 euros, para deixar assim. E a água você vai gastar mais ou menos uns 40 euros. 30, 40 euros a cada 2 meses, porque a fatura vem a cada 2 meses. Então, seriam uns 20, 25 euros por mês. Então, você coloca 400 de comida, mais 80 de luz, e mais uns 20, 25, você vai gastar aí 500, mais ou menos 510 euros nesse gasto básico. Aí você vai colocar, por exemplo, o telefone, tá? Que depende tem várias opções, várias companhias,
tá? Para você ter um consumo médio aí, vamos dizer, entre os dois, né? Pro casal, cada um tem seu telefone e tal. Vamos dizer aí uns 40 euros, 50 euros no mês, consegue ter uma fatura de telefone com uma internet ilimitada e também com chamadas ilimitadas, entendeu? Isso para dentro da Espanha, né? Para fora, para o exterior, aí já é outra história, tá? Então seria mais ou menos o gasto aí, vai estar em torno de uns 600 euros mais ou menos, tá? Fixo. Fixo. Claro, nós estamos falando, o gasto do mercado, por exemplo, se você quiser economizar um pouco, você consegue. Claro, tudo entende? depende da necessidade de cada um. Exatamente. Mas a gente tá dando para você um exemplo, por exemplo, do que a gente gasta, entendeu? Nós gastamos hoje 400 de mercado e mais ou menos isso nós estamos falando aí. Então a despesa gira em torno de uns 600 euros, 550 a 600 euros a despesa mensual, ok? Junto com a tua pergunta, a próxima também vai estar incluindo o custo de vida, que é a pergunta da Patrícia B. Tá? Ela pergunta assim, em relação a aluguel, o que seria um valor razoável? Ok, um valor razoável vai depender muito da cidade onde você mora, vai depender muito da casa que você aluga, mas para se ter uma ideia, assim, o aluguel de uma casa hoje aqui na Espanha, de um piso, aqui um apartamento se chama piso, né? Então o aluguel de um piso você vai pagar mais ou menos aí em torno de 450, 550 euros, 500 euros, vai estar em torno disso aí, tá? Então nós estamos falando, aí se são 2 quartos, 3 quartos, aí já vai mudar de acordo com a região, tá? Exatamente, e depende muito da onde, por exemplo, na cidade, na Espanha, onde você vai alugar, no norte, no sul, varia muito o valor dos aluguéis. Exatamente. Se você vai para uma região, por exemplo, onde tem muita indústria, onde tem muito trabalho, então você vai pagar um aluguel mais caro, por quê? Porque também se é uma cidade muito grande, entende? Tem regiões da Espanha, por exemplo, que os aluguéis normal vai estar 750 euros, entendeu? Uma casa aí de 2 habitações, 2 quartos, entende? Isso em cidades grandes, que você estava dizendo, em Madrid, Barcelona, esses lugares, geralmente vocês vão encontrar bem mais caros. Bem mais caros, entende? E quando mesmo que você vá para uma cidade, né? Vamos supor assim, você vai para a região de Barcelona, mas você mora num pueblo, que aqui se chama pueblo, uma cidade pequena, que está perto da cidade grande, os aluguéis costumam baixar o preço, entende? Então você vai pagar, mas para ter uma base, 500 euros, vamos dizer assim, seria um aluguel razoável. 450, 500 euros seria um aluguel razoável. E você vai estar então somando. Você soma aí a despesa que nós estávamos falando para CIL, né? E que é a despesa mensual, que vai estar em torno de 550 euros a 600 euros. Mais um aluguel de 500, 550, com 1.100 euros você vive tranquilamente. Aí, claro, você vai colocar, você quer comprar um carro, aí você tem as despesas do carro, o combustível do mês, que diga-se de passagem, não está caro. Nesse momento que nós estamos agora aqui no mês de novembro de 2020 aqui na Espanha, o combustível está em média 90 centavos, o óleo diesel, né? Que os carros daqui, a maioria deles são a óleo diesel, né? Então você gasta aí 90 centavos por litro, entende? E dependendo do carro que você vai comprar, você compra carro aí com 500, 600 euros, 700 euros você compra, entende? Então, mas a despesa, assim, deixando essa parte do carro de um lado, a despesa da casa, tá? Respondendo a Sil e a Patrícia B, a despesa da casa vai girar em torno aí dos 1.100 euros, incluindo o aluguel, tá bom? E sem o aluguel, só a despesa da casa vai estar em torno de 500, 550 euros, incluindo mercado, água, luz e telefone. Sem contar que quando você vem para cá é muito importante, né, a gente falar também que, por exemplo, as casas, muita gente se preocupa se as casas são vazias, não tem nada. Não, a maioria das casas aqui são todas mobiliadas. Todas mobiliadas. A maioria das casas, é muito raro você encontrar uma casa que não é mobiliada, que não tenha mobília dentro. Já está toda mobiliada. É simplesmente você chegar e inclusive, além de ter a mobília, na grande maioria também tem os talheres, tem as louças, tem as panelas, tem tudo. Tem micro-ondas, muitas têm micro-ondas. Exatamente. Então depende do lugar onde você vai. Você aluga a casa, geralmente você só vai entrar com as duas coisas mesmo, porque a casa já tem tudo. Já tem tudo. Ok? Próxima pergunta. Então essa é Lohana Guimarães. Lohana Guimarães. Da Lohana Guimarães são várias perguntas. Vamos lá. Então ela pergunta assim, ela quer vir para a Espanha e ficar legalizada com visto de trabalho.
ela quer dicas para conseguir um trabalho legalizado durante os 3 meses que vai estar como turista. Ok, vamos lá, Lohana. Acontece assim, você quer vir para a Espanha e ficar legalizado, conseguir um trabalho legalizado, ok. E você pergunta ali, né? Você quer dicas de como conseguir um trabalho dentro desses 3 meses que vai estar aqui como turista. Bom, vamos colocar assim, você vem, né? Vamos supor que você venha para a Espanha e não tenha nenhum amigo, não tenha ninguém que você venha visitar, entendeu? Você vem para ficar num hotel, ficar 3 meses aí e procurar um trabalho. Vai ser mais difícil, entende? A menos que você tenha uma especialização, você seja formado em alguma coisa, você tenha uma profissão, que na Espanha existe muita oferta de trabalho, está precisando muito de gente, entende? Vamos lá, analisando. Mesmo que você esteja no hotel, ou mesmo que você esteja na casa de um amigo, ou de uma amiga, ou de uma família, o que seja, acontece assim, você tem que ter uma especialização, você tem que ser formado em alguma coisa, você tem que ser profissional de alguma área que na Espanha esteja precisando muito, que tenha uma demanda de trabalho muito grande. O que é o caso nesse momento de motorista de caminhão, que é o que eu trabalho. Então, por exemplo, se você, nesse período dos 3 meses que você está aqui, você consegue que um amigo te apresente, ou você consegue, buscando pelos jornais, ou pelos classificados, pelos anúncios, você encontra uma oferta de trabalho. Você vai nessa empresa, você faz uma entrevista e explica para a pessoa, eu sou profissional nessa área, tenho tantos anos de experiência, isso, só que eu moro no Brasil, estou aqui como turista e gostaria de trabalhar aqui, de mudar para cá. Se essa empresa se interessar por você, pelo teu currículo, o que eles podem fazer? Eles vão preparar para você uma oferta de trabalho, um contrato de trabalho. Com esse contrato de trabalho, você não vai conseguir solicitar nada aqui, estando aqui na Espanha como turista. Aí vem a questão de um outro tema que você falou, que você precisa voltar para o Brasil para fazer os trâmites. Exatamente isso. Você vai ter que pegar essa oferta de trabalho que eles te deram, esse contrato de trabalho que se chama de pré-contrato, que você assinou, e você vai voltar para o Brasil. No Brasil, você vai preparar toda a documentação que a empresa te pedir, vai legalizar essa documentação, que se legalizar se chama você levar num cartório e fazer o apostilado de AIA, né, que se chama apostila de AIA. Você faz esse trâmite, traduz essa documentação para o espanhol por um tradutor legalizado, é um tradutor oficial, entende? Você encontra vários que fazem esse trabalho, manda toda essa documentação de volta para a empresa. A empresa vai preparar toda essa documentação, vai mandar para a estrangeria. A estrangeria é um órgão que seria como imigração. Então, essa estrangeria vai analisar teu caso e vai dar uma resposta. Ela tinha falado também, né, por que preparar todo esse tempo? Achei muito, como diz ali, amor? Por que preparar todo esse tempo, né? Ela se Sim. refere a todo esse tempo de documentos, E né? o tempo que vai demora levar. a resposta, Isso. né? Achei muito. Sei que os processos demoram algo com 6 meses. Na verdade funciona assim. Eu vou falar para você, porque numa empresa que eu trabalhava, eu era motorista de caminhão, ali foi a primeira empresa que eu trabalhei aqui, vieram do Brasil, creio que foram 10 caminhoneiros, até alguns seguem até hoje trabalhando aqui, alguns ainda estão nessa empresa. Então, como que funciona? No caso deles, a empresa fez um pré-contrato, eles estavam no Brasil, né? Você, no caso, vamos dizer que você está na Espanha e conseguiu um trabalho. A empresa vai te dar um pré-contrato, tá? Com esse pré-contrato, antes de dar o pré-contrato para você, a empresa tem que ir num órgão, vamos dizer que no Brasil é o Cine, né? Onde uma empresa busca trabalhadores que estão disponíveis. Então a empresa vai nesse órgão, tá? Que aí no Brasil seria o Cine, vai nesse órgão e solicita um profissional para essa área. O Cine dá uma resposta para ele dizendo que não dispõe de nenhum profissional. Com essa resposta negativa, a empresa pode fazer o contrato para você, um pré-contrato, te oferecendo o trabalho. Porque você cubre essa oferta, você tem a qualificação que a empresa que exige, né, para essa profissão. E como já teve uma resposta negativa que não tem profissional disponível nessa área aqui, então eles fazem a proposta para você. Aí você vai para o Brasil, faz tudo que a gente falou, documentação, essa documentação vem para a empresa apresenta para a estrangeria, agora vem o detalhe. Por que demora tanto? Porque desde o momento que a empresa apresenta essa documentação para a estrangeria ela existe uma fila, vamos dizer assim, de documentos sendo apresentados. Então o teu documento vai entrar nessa fila. E quando a estrangeria responder, entende? Quando a estrangeria responder, a empresa vai mandar para você
o contrato propriamente dito, aí você assina o contrato, que ali era um pré-contrato, né? Para solicitar, para fazer a oferta de trabalho. Agora você tem um contrato. Então você vai ter que preparar toda a documentação do contrato, mandar para a empresa de volta. Aí a empresa tem que fazer o restante dos trâmites que faltam, te registrar, isso, aquilo, e aí você vai poder vir. A empresa vai te mandar, a estrangeiria vai mandar para você no Brasil a autorização para você vir e isso tudo, ok? Então por isso que demora. Esse processo ele tarda, desde que você consegue a oferta de trabalho, até sair tua resposta e você vir, vai passar mais de um ano, com certeza. Tá? Eu posso dizer para você pelos 10 caminhoneiros que vieram para aquela empresa que eu trabalhava e vieram assim nessas condições. Tardou mais de um ano para sair a resposta. Porque dentro disso, por todos esses trâmites que tem que fazer, entendeu? Não é uma coisa simples assim que a empresa te oferece o trabalho, você aceita e a estrangeiria vai dar o documento e você já vem. Não, tem todos os trâmites para serem feitos, legalização de documentos e tudo isso. Então o que acaba tardando bastante, entende? Então vamos lá para a próxima. Para renovar o visto depois de um ano, preciso ter trabalho garantido? Ok, você ganha um permisso de residência e trabalho para um ano, certo? Quando termina esse um ano, o requisito para você renovar o documento não é necessariamente que você esteja na mesma empresa que te contratou, né? Vamos supor assim, terminou o contrato, a empresa te mandou embora, né? Ok. O requisito para você renovar esse documento é o seguinte, que você durante esse um ano, você tenha, aqui chama de cotizar, ou seja, que você tenha pagado a Seguridade Social, a Segurança Social, o INSS do Brasil, que você tenha pagado o INSS, vamos dizer assim, durante 6 meses a jornada completa, ou seja, trabalhando 8 horas por dia, ou durante um ano a meia jornada, pelo menos 4 horas por dia, o que vai dar no resultado de 6 meses novamente. Então, assim, é muito importante que você tenha um contrato de trabalho na hora de renovar, entende? Se você está registrado, se você está dado de alta, pode ser em outra empresa. Vamos supor que você veio, trabalhou para aquela empresa que te contratou durante, sei lá, 4 meses e acabou saindo da empresa. Por algum motivo saiu da empresa. Ok, passou 1 mês, 2 meses, você conseguiu trabalho em outro lugar, não precisa ser na mesma área, tá? Porque você já tem um permisso de residência. Você conseguiu um trabalho em outro lugar e você está cotizando, está pagando a Seguridade Social. Então, no final desse ano, você cotizou, por exemplo, 7 meses, vamos dizer, você tem cotizado 7 meses a jornada completa e você está registrado numa empresa. Eles vão te dar o documento por 2 anos. O próximo documento vão te dar por 2 anos. Por quê? Porque você está registrado, você está trabalhando e você cotizou, você trabalhou, você ganhou um permisso para vir morar e trabalhar no país e você trabalhou e cotizou, pagou a Seguridade Social. Durante mais da metade do tempo que você estava trabalhando. Então, isso te dá direito a renovar seu documento. E tendo um contrato de trabalho, estando trabalhando, muito mais fácil, entende? A próxima pergunta que é quase que a mesma, tá? Passa teu um ano de contrato e a empresa te demite. Isso. Você perde o visto? Na verdade, como eu acabei de falar, não perde o visto, entendeu? Se a empresa te demitiu, não perde o visto. Por quê? Porque o requisito para você renovar é que você tenha cotizado, tenha pagado a Seguridade Social, o INSS, durante pelo menos 6 meses. Se você pagou mais de 6 meses, você já tem direito a renovar, entende? Então, o fato da empresa ter te demitido, por exemplo, ou de não ter renovado o contrato com você, não impede você, não faz você perder o documento e não impede você de solicitar uma renovação. Vai, a próxima. Como se legalizaram indo com visto de turista? Nós, no caso, né? No nosso caso, vale. No nosso caso foi assim, a gente veio para cá, veio como turista, ficamos aqui, já estava uns 4 meses, 4 anos na Espanha quando eu consegui o documento, tá? E a gente conseguiu se legalizar por uma outra opção, que é assim, aí é uma parte que eu acho engraçada da lei da Espanha, mas infelizmente a lei é assim e está aí para ser respeitada. Por exemplo, aqui existe uma coisa assim, se você mora no país há 3 anos, não vamos dizer ilegalmente, você mora de maneira irregular. Você mora no país irregular já faz 3 anos. Não teve problema com polícia, com nada de justiça, está limpo. E você, depois desses 3 anos, consegue uma oferta de trabalho, um contrato de trabalho, aí eles te dão um permisso de residência e trabalho. Foi o que eu ganhei.
Só que uma coisa engraçada é que é o seguinte, é que eu digo que é uma coisa meio sem lógica, porque então você, para conseguir esse documento, você tem que ficar pelo menos 3 anos irregular dentro do país. Quer dizer, isso é um prejuízo para o próprio país. Claro, não tem lógica. Porque se essa pessoa está dentro do país de maneira irregular, ela está usando a saúde, ela está usando os serviços que os outros estão pagando. Entende? E às vezes essa pessoa, às vezes não, bem provavelmente 99,100% das vezes a pessoa vai estar trabalhando em negro, ou seja, está trabalhando e não está cotizando, não está registrado em nada, porque a pessoa tem que sobreviver. Então o governo automaticamente está deixando de ganhar dinheiro, né? Eu penso que seria muito mais fácil, como a Lohana perguntou no começo, por exemplo, se você, dentro do teu período de turista, você consegue uma oferta de trabalho, pois então já tramita a documentação aqui e já começa a cotizar e começa a pagar. Não conseguiu? Volta para o teu país. Entende? Estava como turista e volta para o teu país. Sem problema nenhum. No nosso caso, a gente fez o quê? Já fazia 4 anos que a gente estava aqui. A gente sabia até que se conseguia com 2 anos de... 2 anos, né? Não era com 3? 3 anos de Espanha. Isso. Você já consegue um contrato de trabalho. Se você tiver o contrato de trabalho, você já consegue o documento. O permisso. O permisso. O permisso para morar e trabalhar. Só que no nosso caso, o que acontecia? Tardou bem mais. Quem oferecia o contrato para nós não conseguia comprovar que realmente necessitava daquele funcionário. Eu trabalhava num restaurante, por exemplo, e o restaurante fazia uma declaração de renda muito pequena. E quando eles iam tentar me contratar, oferecer um contrato para mim, minha documentação chegava na estrangeria, a estrangeria analisava e dizia não. Por que essa empresa está querendo contratar mais um se a declaração da renda deles é assim? Então eles não têm movimento suficiente para ter mais um funcionário. Então denegavam, não aprovavam. E aqui é assim, né? E eles, como é que se chama aqui? Vamos dizer, a Hacienda, né? A Hacienda, que seria como a Receita Federal do Brasil. Receita Federal do Brasil. Aqui não é assim, eu vou contratar ele, vou dar documento, vou dar um contrato para ele, só para ele ter o documento. Não é tão simples assim. Por quê? Porque a Hacienda, na verdade, ela vai analisar essa pessoa, que seja a pessoa ou a empresa que está te contratando, para ver se ela pode te contratar. Exatamente. Entende? E aí, no caso, quando eu consegui o contrato, foi depois de 4 anos que eu consegui um contrato de trabalho que realmente a pessoa que me contratou tinha solvência, que se chama, né? Ou seja, tinha renda suficiente e justificava contratar uma pessoa para trabalhar para ele. E aí, no caso, e o nome do homem era Jesus. Né? Não podia ser outro, tinha que ser Jesus para me dar o documento. Até hoje, eu nunca esqueço disso. Então, e aí foi assim que a gente conseguiu o documento. Ela e o nosso filho ficaram sem documento por mais 1 ano. Depois que eu peguei meu documento, eu só consegui dar documento para eles através do meu, depois de 1 ano. De 1 ano que eu tinha o meu. Então, quando eu já tinha meu documento há 1 ano, renovei ele, aí seria como uma reagrupação familiar, trazer a família para morar comigo. No caso dela, não foi uma reagrupação familiar, foi um caso assim. Eles chamam de arraigo social sem contrato, ou seja, nós éramos casados, comprovávamos com a documentação, com o nosso certidão de casamento, que nós éramos casados, e somos, né, casados. Então, só que ela não precisava trabalhar, porque a renda que eu tinha, o salário que eu tinha no momento de apresentar a documentação, era suficiente para me sustentar e sustentar ela, e também para sustentar o filho. Então deram o documento para eles dois, através do meu. Ou seja, se eu perdesse meu documento, eles perdiam o deles também, porque o deles está vinculado ao meu. Inclusive vem escrito no documento que está vinculado ao meu. Entende? Então funciona assim. Espero que nós tenha respondido a tua pergunta. E a próxima é: qual o Instagram de vocês? Ok, o Instagram, bom, como nós já comentamos no outro vídeo que nós falamos sobre por que a gente teve ausente tanto tempo do canal, logo que a gente fez o canal, foram 3 meses ali, aconteceram todas essas coisas que a gente falou no outro vídeo, e nós acabamos deixando um pouco em stand-by, vamos dizer assim, deixando uma coisa parada, né, o canal um pouco parado. Então, agora que a gente voltou a gravar os vídeos, voltou a ativa, aí sim nós vamos preparar um Instagram também, redes sociais pro canal, tá? Não vai ser uma coisa pessoal, falando da nossa vida particular, nem tampouco mostrando o nosso dia a dia, não é essa a intenção, mas sim um Instagram mostrando a vida aqui da Espanha, entende? As situações aqui da Espanha, o dia a dia da Espanha, notícias, para que vocês possam seguir o Instagram e se informar, entendeu? Porque a nossa ideia, como a gente já disse outras vezes em outros vídeos,
não é ficar famoso, não é ficar milionário. É poder ajudar vocês a tirar Exatamente. as dúvidas de quem está vindo para cá. Todas as dúvidas, né? Da mulher, do homem, que querem saber como é aqui. Exatamente. Como se vive aqui o dia a dia. O dia a dia. Então, nossa ideia, inclusive nas redes sociais, é se fazer isso. Não é falar da nossa vida pessoal, senão do canal. Mostrar como é a vida, como é viver aqui e as notícias daqui, como a coisa vai. Notícias sobre imigração, o que muda, o que não muda numa lei. A gente colocar essas notícias para vocês, para ir sempre mantendo, né, as pessoas que seguem o nosso canal atualizado e bem informado. Tá bom? Muito bem. Nós estávamos vendo que nosso vídeo vai ficar muito grande. Então nós decidimos dividir ele, tá? Fazer em duas partes. Então esse é Léo e Adriana respondem hashtag 1, ok? E nós vamos agora fazer o hashtag 2, que é a continuação das perguntas e das respostas, né? Dando as respostas para vocês. Continuação das perguntas e dúvidas que foram apresentadas para nós. E também as saudações, que nós queremos mandar aí um abraço para as pessoas que nos acompanharam nesse tempo que a gente teve fora, ok? Não esquece de deixar o like, Sim, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Exatamente. Bom, se você quer continuar assistindo as respostas, vai para o hashtag 2, ok? Segue o vídeo que está aqui no final desse agora. Um beijão para você, obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau!